Olá, eu sou Gisele Marques Moreno, sou consultora e coordenadora dos cursos da GEPAM. E esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar sobre a figura do agente de contratação na nova lei de licitações. Essa figura é uma inovação trazida pela Lei 14.133 de 2021. Na antiga Lei de Licitações, a 866, não havia esse personagem, então ele é uma inovação trazida por esta nova lei. O agente de contratação, segundo o artigo 6º, pode ser considerado como a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao processo licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Em continuidade, temos o mencionado no parágrafo 1º do artigo 8º, que diz que o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Portanto, o agente de contratação é um agente público que é incumbido pela condução da licitação até a homologação. O entendimento da GEPAM é que o requisito para se tornar agente de contratação é que o servidor seja efetivo ou empregado público do quadro permanente. Esse é um requisito obrigatório, a efetividade do servidor ou o empregado do quadro permanente. O agente de contratação é, portanto, o responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação. E em quais etapas o agente de contratação pode atuar? Apesar da omissão da nova lei de licitação, o decreto 11.246 de outubro de 2022 regulamentou o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 14.133 e relacionou as ações que cabem ao agente de contratação. Então, a atuação do agente de contratação será em especial para tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário. Ele também poderá acompanhar os trâmites da licitação, promover as diligências, se for o caso, conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações. Então, cabe ao agente receber, examinar, decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário. Caberá também verificar a conformidade da proposta mais bem classificada, verificar e julgar as condições de habilitação, sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e encaminhar à comissão de contratação, quando for o caso, os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, e os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da mesma lei. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Também cabe indicar o vencedor do certame, conduzir os trabalhos da equipe de apoio e, por fim, encaminhar o processo instruído
após encerradas as fases de julgamento e de habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para a adjudicação e para a homologação. Então, todas essas funções relacionadas no decreto regulamentador cabem ao agente de contratação. E quanto às responsabilidades dessa nova figura da lei? O artigo 8º diz: o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da sua equipe. Então, a responsabilidade do agente de contratação é limitado aos seus atos e às suas decisões, e ele responde de forma individual pelos atos praticados. A exceção é quando ele for induzido, conduzido a algum erro, alguma falha remanescente de atuação da sua equipe. Aí sim, ele não responde de forma individual, e sim solidária. E quanto às segregações de funções? É importante a gente mencionar essa importante indicação aqui na lei. Por quê? Porque cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem a norma de organização administrativa indicar, promover a gestão por competência e designar o agente público para o desempenho da função essencial à execução dessa lei. Então, a autoridade referida no caput acima deve observar o princípio da segregação de funções, e é vedada a designação do mesmo agente para conduzir a atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a realizar possibilidade de ocultação de erros e decorrências de fraudes nas respectivas contratações. O artigo 2º continua e menciona o seguinte, que deve-se resguardar a segregação de funções relacionadas com o processamento das licitações e as atividades inerentes dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, não poderá ser agente de contratação aquele que desempenha a função de assessor jurídico e de controle interno, pois eles podem reduzir a possibilidade, ocultar algum erro ou alguma fraude decorrente de sua atuação, conforme mencionado no parágrafo 1º. É importante mencionar que o agente de contratação também pode ser o pregoeiro, caso a modalidade licitatória seja o pregão. Então, o agente de contratação também é pregoeiro. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Aqui estão as nossas redes sociais, os meus contatos pessoais. Eu agradeço por hoje. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para receber semanalmente as notificações do nosso quadro. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a semana que vem!